Juazeiro, no sertão do Ceará, é uma cidade pulsante de tradições religiosas, onde a fé caminha lado a lado com a vida cotidiana de seus habitantes. Sob o céu azul, o calor parece mais intenso nas tardes de agosto, quando até o vento se esconde por trás das nuvens esparsas. As ruas são vivas, cheias de cores e sons, mas por trás desta vibração existe a luta diária dos que buscam sobreviver. Nesse cenário vívido conhecemos Carlos. Aos 35 anos, Carlos é um vendedor ambulante que empurra sua carroça cheia de mercadorias pelas calçadas escaldantes. O sol é implacável, mas ele segue em frente, todas as manhãs, com um sorriso tenaz, lutando contra as adversidades que parecem aumentar a cada dia. Seu rosto, marcado pelo sol e pelas preocupações, conta a história de alguém que conheceu tanto as pequenas vitórias quanto as grandes dificuldades. Carlos sempre foi um homem otimista por natureza, mas nos últimos tempos, sua fé e espírito têm sido postos à prova. Um investimento que não deu certo deixou Carlos atolado em dívidas. Ele acreditava que abrir um pequeno negócio de distribuição de produtos artesanais seria a solução para dar uma vida melhor à sua família. Contudo, o mercado não respondeu como ele esperava, e as contas começaram a se acumular como areia a ser varrida em um vento sem fim. Para Carlos, cada dia se transforma em uma batalha silenciosa contra o peso das cobranças incessantes. Sua esposa, Ana, observa preocupada, enquanto tenta manter a harmonia no lar. Eles têm um filho, Lucas, de apenas 8 anos, cujo riso é o que há de mais precioso para Carlos neste mundo. A tensão financeira é uma sombra que espreita cada canto da casa. Carlos sente uma pressão constante, como se o chão estivesse prestes a ceder sob seus pés. As noites antes de sono tranquilo agora são passadas em claro, contando as contas que se empilham ao lado da cama. Ana, percebendo o sofrimento do marido, sugere que busquem ajuda divina, mas Carlos hesita, cético em sua desilusão com a sorte. A história de Carlos é a de muitos em sua cidade, mas o que ele ainda não sabe é que sua jornada está prestes a tomar um rumo inesperado. As próximas horas trarão um vislumbre do inesperado, e talvez uma descoberta que mudará sua percepção do que realmente significa esperança e fé. Algo invisível no ar suspenso do crepúsculo de Juazeiro sussurra a promessa de que a mudança está à espreita. Mal sabe Carlos que às vezes, quando tudo parece perdido, o milagre se manifesta da forma mais surpreendente. Se você está gostando desta história, inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos emocionantes como este. A cidade de Juazeiro fervilhava sob o sol intenso do Ceará. Suas crianças corriam pelas ruas de pedra, enquanto os adultos se abrigavam sob o pouco de sombra disponível. No meio dessa vibrante cidade, estava Carlos caminhando com passos pesados. A venda ambulante era sua única fonte de renda, mas aos poucos vem se mostrando insuficiente para sustentar sua família. Ele tentava manter o semblante leve, mas a realidade era cruel e difícil de ignorar. As dívidas o sufocavam como um manto cinza sobre seus ombros. Carlos morava com sua esposa, Ana, uma mulher de rosto sereno que conseguia encontrar beleza nos pequenos detalhes do dia a dia. Ela sempre estava disposta a abraçar Carlos ao final de cada dia, mas ultimamente seus abraços eram mais longos e melancólicos. E havia Lucas, o filho de 8 anos, que ainda exalava a inocência típica da idade, alheio às verdadeiras preocupações que afligiam os pais. Um dia, ao chegar em casa depois de um dia sem muitas vendas, Carlos encontrou Ana sentada na pequena varanda. Seu rosto refletia preocupação. "Carlos, precisamos conversar", disse ela com um olhar preocupado. Ele sabia que não se tratava de uma conversa comum. As dificuldades financeiras estavam afetando mais do que apenas o bolso. "As contas estão se acumulando e não sei quanto tempo mais conseguiremos continuar assim." Carlos suspirou, sentou-se ao lado dela e tomou sua mão. "Eu sei, Ana. Tenho feito tudo o que posso para virar o jogo, mas nada parece funcionar", ele respondeu, a frustração evidente em sua voz.
Ana, sempre a mais esperançosa entre os dois, sugeriu suavemente: e se pedíssemos ajuda divina? Talvez a Virgem Maria possa nos guiar. Carlos balançou a cabeça, cético. Em seu íntimo, ele era daqueles que acreditavam mais no suor do próprio trabalho do que em milagres. Não sei se isso é o que precisamos agora, Ana, respondeu ele, quase em um sussurro. Talvez a resposta esteja aqui bem entre nós. Preciso apenas achar o caminho certo. Nos dias que se seguiram, as cobranças dos credores se tornaram mais frequentes, quase como uma sombra que os seguia. O telefone não parava de tocar e as cartas impagáveis se empilhavam na pequena mesa da sala. Carlos sentia o peso de cada uma delas. Apesar de todas as dificuldades, Ana resolvia se refugiar na fé. Ela começou a frequentar cada vez mais a igreja local, onde encontrava um alívio momentâneo entre preces e orações. Entretanto, Carlos permanecia cético, sempre focado em encontrar uma solução prática para seus problemas. A interação com Ana, no entanto, o fazia questionar sua própria postura. Em certo momento, ele se pegou pensando nos dias de menino, quando acompanhava sua avó para rezar na pequena capela do bairro. A simplicidade daqueles tempos parecia agora uma realidade distante. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos de volta para casa, Ana parou abruptamente. Carlos, não podemos continuar assim. Eu acredito que precisamos de algo mais, algo além de nós. Ele hesitou, mas o desespero começava a quebrar sua resistência. Talvez você esteja certa. Talvez devêssemos buscar alguma orientação. Assim, Carlos começou a considerar a possibilidade de um caminho espiritual para superar suas dificuldades. Os pensamentos de Ana começaram a influenciar suas decisões, e embora ele ainda não estivesse totalmente convencido, as sementes da dúvida germinavam em seu coração. As noites ficaram mais longas, carregadas de reflexões e desejos de recomeço. Em silêncio, ele começava a ouvir os murmúrios do coração, onde a esperança começava a se aninhar novamente. O vento suave do entardecer soprava em Juazeiro, e Carlos olhou para o céu, onde o brilho do sol começava a dar lugar às estrelas. Poderia haver realmente uma resposta oculta no divino? Era uma questão complexa que Carlos sabia que precisaria responder em breve, pois o tempo não esperava, e sua família dependia de decisões que precisavam ser tomadas com urgência e fé. No calor abrasador de Juazeiro, onde a poeira parecia nunca se assentar, Carlos tentava encontrar alento em meio às suas preocupações financeiras. A cidade, conhecida por suas tradições religiosas, era um refúgio espiritual para muitos, mas ele ainda duvidava se aquilo o ajudaria de verdade. Pela manhã, enquanto se preparava para mais um dia de trabalho como vendedor ambulante, sua esposa Ana o observava em silêncio, percebendo a tensão crescente em seu semblante. Mesmo com o sorriso forçado que ele lhe dirigia, ela sentia o peso das dívidas sobre seus ombros como uma sombra incessante. Talvez devêssemos ir à igreja. Você sabe, buscar alguma orientação, sugeriu Ana quase implorando. Carlos, entretanto, apenas meneou a cabeça, descrente de que uma intervenção divina pudesse resolver seus problemas terrenos. Foi então que Padre João apareceu mais tarde naquela semana, durante uma reunião comunitária. O líder espiritual de Juazeiro era uma figura imponente, com olhos que pareciam enxergar além das preocupações mundanas. Carlos estava lá porque Ana insistiu que ele ao menos ouvisse o padre. O recinto estava abarrotado de pessoas, todas ansiosas por palavras de conforto. Padre João, paciente e observador, esperou até que todos se acomodassem antes de começar a falar. Carlos ele chamou pelo nome, atraindo olhares curiosos da multidão. Eu senti que deveria falar com você. Talvez participar do nosso próximo círculo de oração possa ser o alívio que você procura. A proposta era simples, mas Carlos hesitava. Padre, sou um homem de realidades. Não sei se a fé pode me ajudar a pagar as contas, respondeu, um tanto desconfortável. Padre João sorriu calmo e seguro. A realidade tem muitas camadas, meu jovem.
Às vezes o que precisamos é enxergar além do que é visível. O que acha de nos dar uma chance? As palavras ressoaram no coração de Carlos como um desafio gentil. Parte dele queria acreditar que poderia haver algo mais, algo além do que os olhos enxergam e a mente calcula. Ainda assim, sua resistência era forte, enraizada no pragmatismo de anos lutando para sustentar sua família. Chegando em casa, Carlos se fechou em seus pensamentos. Ana, percebendo sua introspecção intensa, decidiu não pressioná-lo. Em vez disso, preparou seu prato favorito, tentando reanimar o espírito do marido de forma sutil. Lucas, o filho do casal, se aproximou do pai com um desenho que havia feito na escola. Era uma representação vibrante da família sob uma árvore florida, um cenário de paz e felicidade. "Olha, papai, desenhei a gente", disse Lucas animado. Ao olhar para o papel com cores brilhantes, Carlos sentiu uma dor latente de culpa e medo. Como poderiam continuar sorrindo e vivendo felizes se as contas os sufocavam a cada dia que passava? A luta interna dentro de Carlos era uma tempestade silenciosa. Ele sabia que devia considerar todas as opções possíveis para buscar uma saída do redemoinho financeiro em que se encontrava. Mas aderir à fé a algo tão imaterial era pedir demais para um homem que sempre confiou apenas no que podia tocar e ver. Contudo, a desesperança crescente parecia corroer cada vez mais suas certezas. Imerso em pensamentos, ele se lembrou das palavras de Padre João. Enxergar além do que é visível. Talvez essa fosse a mudança necessária, uma nova perspectiva para um problema aparentemente insolúvel. Com a sugestão do padre ecoando em sua mente, Carlos começou a considerar pela primeira vez que a fé, ou algo semelhante a ela, talvez não fosse uma tolice. Seus passos, antes apáticos, ganharam um novo ritmo enquanto ele ponderava sobre a possibilidade de comparecer ao círculo de oração. No fundo, algo começava a se agitar em seu interior, uma faísca de esperança que ele não ousava chamar de fé ainda, mas que se recusava a apagar. Ele precisava de respostas, de uma clareza que seu pragmatismo não conseguia fornecer. Talvez o próximo encontro com o círculo de oração pudesse, afinal, ser o início de algo diferente. A manhã em Juazeiro começava como outra qualquer, mas Carlos sentia um peso incomum no peito. Ignorando o calor que já começava a se intensificar, ele saiu para trabalhar, levando consigo a preocupação que crescia a cada dia. Nas ruas, os murmúrios do mercado ecoavam ao redor, mas sua mente estava em um lugar distante, perdida nos números das dívidas que pareciam se multiplicar à medida que ele tentava controlá-las. Enquanto andava, sentia o olhar dos comerciantes e clientes que sabiam de sua situação, mas evitavam falar sobre o óbvio. A situação atingiu um novo nível quando, no final da manhã, Carlos foi surpreendido por um homem corpulento em um terno mal ajustado. Suas palavras eram afiadas como facas. "Carlos, precisa resolver isso imediatamente. Não podemos esperar mais." A voz era baixa, mas carregada de ameaça. Carlos engoliu em seco, incapaz de responder imediatamente. Sentia que o chão fugia debaixo dos pés, como se estivesse prestes a desmoronar. Chegando em casa mais tarde, encontrou Ana na cozinha, o olhar dela mais preocupado do que nunca. "Carlos, precisamos conversar", disse ela, a voz tremendo ligeiramente. Ele se lembrou da sugestão dela sobre a oração, mas naquele momento, tudo o que ele podia sentir era uma parede de desespero erguendo-se entre eles. "Temos que encontrar uma solução", continuou Ana, enquanto tentava manter a calma. Ele sabia que ela estava certa, mas a frustração apenas aumentava dentro dele. Lucas, seu filho, entrou correndo pela porta. "Pai, você veio para o almoço?" perguntou com aquela curiosidade infantil que, de alguma forma, sempre fazia Carlos sorrir, mesmo nos dias mais difíceis. Ele tentou forçar um sorriso, mas não conseguiu dissipar a tensão no ar. Viu a preocupação no olhar do menino e sentiu uma pontada de culpa. "Claro, filho, já volto", respondeu, antes de sair novamente, precisando de ar. Do lado de fora, Carlos encontrou um canto discreto, onde se sentou para tentar processar tudo o que acontecia.
As palavras do cobrador ecoavam em sua mente. Cada caminho parecia levar a um beco sem saída, e ele estava ficando sem tempo. Sentado ali, ele foi tomado por um turbilhão de pensamentos sobre o futuro de sua família. Ana era forte, mas até onde a força dela poderia aguentar sem apoio? E Lucas, ainda tão jovem, não merecia ser arrastado por esse mar de incertezas. No horizonte, nuvens pesadas começavam a se formar, prenunciando uma tempestade. Carlos olhou para o céu, perguntando-se quando as coisas mudariam. Ele sabia que precisava encontrar uma forma de lidar com a situação, mas a ideia de recorrer à fé ainda parecia um caminho desconhecido. Mesmo assim, a imagem de Padre João surgia em sua mente, com suas palavras sobre esperança e oração, e... Ao retornar para casa, Carlos encontrou Ana à mesa, folheando preocupada um bloco de notas com números rabiscados de maneira apressada. "Precisamos tomar uma decisão logo", disse ela, abrindo mão de qualquer tentativa de amenizar a situação. Carlos assentiu, sentindo-se exausto tanto física quanto emocionalmente. A conversa logo se transformou em especulação sobre possíveis soluções, mas cada ideia parecia mais irrealista do que a anterior. Ainda que a tensão entre eles estivesse aumentando, havia algo que ambos compreendiam sem precisar verbalizar. Estavam juntos nessa batalha. Mesmo nas discussões acaloradas, havia um entendimento silencioso de que, no fim das contas, eram uma equipe. Contudo, o peso daquela situação exigia mais do que qualquer um deles podia dar naquele momento. A tempestade que se formava refletia perfeitamente o tumulto interno de Carlos. Ele sabia que precisava de um sinal, algo que o puxasse do abismo em que se encontrava. As nuvens escuras acima pareciam intensificar seu próprio desespero, mas, ao mesmo tempo, aquela mesma tempestade prometia ser o renascimento do qual tanto precisava. A previsão de chuva pesada apenas simbolizava a esperança de que o novo ciclo, embora iniciado com dificuldade, trouxesse consigo o alívio tão desejado para sua alma e sua família. O sol se despedia atrás das montanhas, tingindo o céu em tons de laranja e púrpura, enquanto Carlos, com o suor ainda fresco no rosto, repousava sob a sombra de uma barraca vazia no mercado de Juazeiro. As ruas fervilhavam de vida com o agito dos comerciantes recolhendo suas mercadorias, mas para Carlos aquele era um raro momento de alívio. Depois de um dia extenuante vendendo de porta em porta, ele finalmente conseguira realizar uma venda significativa. Ana vai ficar feliz, ele pensou, sabendo que aquela pequena vitória traria algum alívio às tensões que pairavam sobre sua casa. Enquanto caminhava pela calçada, seus pensamentos oscilavam entre o alívio e a inevitável preocupação com o dia seguinte. O peso das dívidas ainda era palpável, mas naquele instante, enquanto o vento fresco da noite começava a soprar, ele permitiu-se um pequeno sorriso. O riso de crianças brincando na rua pareceu animar sua jornada solitária de volta para casa. Foi durante esse caminho que um brilho singular chamou sua atenção. Sob a luz das estrelas e dos postes, algo pequeno estava semi-enterrado na poeira ao pé da calçada. Curioso, Carlos se ajoelhou e, com cuidado, escovou a terra para revelar uma medalha de Nossa Senhora Aparecida. A imagem, desgastada pelo tempo, parecia quase mirar diretamente nos olhos de Carlos, como se compartilhasse de sua jornada silenciosa. "Será um sinal?" ele murmurou, enquanto a segurava delicadamente nas mãos. Aquela descoberta, embora aparentemente banal, carregava um peso simbólico que Carlos não podia ignorar. Nossa Senhora Aparecida tinha um significado especial em sua vida, ainda que em algum momento ele tivesse perdido parte dessa conexão. Ele pensou nas histórias que sua avó contava sobre fé inabalável e milagres em tempos de crise. Guardou a medalha no bolso, com um novo sentimento de esperança. Era como se aquele pequeno objeto, encontrado em meio a um dia rotineiro, renovasse uma centelha interior que ele acreditava estar se apagando. Continuou andando, seus passos agora mais firmes, com uma decisão intuitiva se formando em sua mente. Ao chegar em casa, encontrou Ana e Lucas prontos para o jantar.
O rosto preocupado de Ana suavizou-se ao ouvir sobre a venda. É um começo, disse ela com um sorriso terno, estendendo a mão para Carlos. Ele sentiu a firmeza e o apoio naquele simples toque, um lembrete palpável de que ele não estava sozinho. Depois do jantar, Carlos não conteve a vontade de mostrar a medalha à sua família. Encontrei isso hoje, disse em tom contemplativo, colocando a medalha sobre a mesa. Lucas, curioso, pegou a medalha, girando-a em suas pequenas mãos. Parece importante, pai, comentou antes de devolvê-la. Acredito que seja, respondeu Carlos com a voz carregada de significado. Ana, sempre mais sensível às questões espirituais, sugeriu um momento de oração em conjunto. Essas noites de união familiar eram a âncora que mantinha Carlos ligado à realidade, especialmente quando as tempestades de dúvida e medo ameaçavam sua sanidade. Enquanto rezavam, sentiu uma serenidade tomar conta do ambiente, como se a simples presença da medalha conectasse algo maior dentro de cada um deles. Depois que Lucas adormeceu, Carlos voltou ao pensamento de que aquele pequeno objeto, quase perdido pelas circunstâncias, aparecera a ele em um momento crucial. Ele se questionou se deveria revisitar a sugestão de Ana de buscar ajuda divina. Com a imagem da medalha gravada em sua mente, Carlos foi dormir com o espírito um pouco mais leve e uma nova perspectiva sobre o que o amanhã poderia trazer. Assim a noite prosseguiu, carregando no vento uma promessa de renovações e decisões que guiariam seus próximos passos. O caminho não estava claro, mas ao menos a fé, sutilmente restabelecida, iluminava aquele cenário de incertezas. E nelas, Carlos encontrou coragem para enfrentar o que estava por vir. Carlos, após dias de preocupação constante e noites insones, acordou sobressaltado de um sonho perturbador. As imagens nebulosas ainda perpassavam sua mente, trazendo uma sensação de inquietação que não conseguia ignorar. Ele viu-se em um campo vasto e desconhecido, rodeado por sombras indecifráveis, que sussurravam palavras incompreensíveis. No centro desse campo, uma luz brilhante emanava de uma figura indistinta que estendia a mão em sua direção. Carlos despertou com o coração acelerado, ainda ressoando com o eco silencioso daqueles sussurros enigmáticos. Enquanto a luz da manhã iluminava sua casa simples, Carlos ponderou sobre os sonhos insistentes que o inquietavam. Não era a primeira vez que vivia essa experiência onírica inexplicável, e algo dentro dele dizia que não era mero fruto do estresse ou das preocupações diárias. Movido pela singularidade dessas visões, decidiu compartilhar suas inquietações com Ana durante o café da manhã. Ana, sempre perspicaz, ouviu atentamente enquanto ele relatava os detalhes vívidos do último sonho. Talvez seja um sinal, Carlos, sugeriu ela, enquanto seus olhos refletiam uma mistura de apreensão e esperança. Eu acho que você deveria ir ao círculo de oração. O padre João sempre disse que nos momentos mais escuros, a fé pode nos mostrar o caminho. Carlos hesitou por um momento. A ideia de participar do círculo de oração, algo que sempre considerara mais como uma tradição familiar do que uma prática pessoal significativa, parecia agora mais convidativa do que nunca. O calor das ruas de Juazeiro e o peso de suas dívidas tornavam pesado cada passo que dava. Talvez, pensou, fosse hora de buscar respostas fora de si mesmo. Naquela noite, dirigiu-se à pequena igreja da cidade, onde o círculo de oração já se reunia. Podia sentir a vibração de expectativa e fé no ar enquanto os moradores se reuniam em busca de conforto espiritual e orientação. As velas iluminavam suavemente o ambiente, conferindo à assembleia uma atmosfera de tranquilidade e acolhimento. Cada oração parecia elevar um pouco o peso do mundo de seus ombros. Quando chegou sua vez de participar, Carlos fechou os olhos, tomando um momento para simplesmente existir no espaço daquela sua comunhão interna. Sentiu uma onda inesperada de paz inundar seu ser, algo que jamais experimentara antes. Não era uma resposta clara ou uma solução mágica para seus problemas, mas uma serenidade que sugeria que talvez, apenas talvez, ele não estivesse sozinho em seu fardo.
O tempo parecia suspenso, e Carlos abriu os olhos, encontrando Ana a olhar para ele do outro lado do círculo. Seu olhar era de compreensão e solidariedade, lembrando-o de que, apesar de suas dificuldades, haviam coisas na vida que não tinham preço. Após o círculo, quando o grupo se dispersou, Carlos permaneceu sentado, admirando o silêncio solene da igreja. Refletiu sobre suas emoções, sem saber se essa experiência mística tinha um significado oculto ou se era simplesmente um reflexo de sua esperança desesperada de mudança. Mesmo com a dúvida, havia algo reconfortante na ideia de que forças, além de sua compreensão, poderiam estar em jogo. No caminho para casa, sob o céu pontilhado de estrelas, Carlos sentiu-se um pouco mais leve. Os caminhos que percorria eram os mesmos de todos os dias, mas naquela noite pareciam menos opressivos. Ao lado dele, Ana apertou sua mão carinhosamente, e naquele simples gesto, ele encontrou força renovada. Ele ainda não tinha respostas claras, e a sombra das dívidas persistia, mas havia uma nova luz dentro dele. Estava começando a entender que a fé não era tanto sobre encontrar soluções imediatas, mas sobre encontrar a coragem de continuar, mesmo quando o caminho à frente era obscuro. Com um misto de ansiedade e determinação, Carlos sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir, mas ao menos não enfrentaria sozinho. Algo estava mudando, e ele só podia esperar para descobrir onde essa jornada o levaria. As ruas de Juazeiro brilhavam sob o sol abrasador daquele fim de tarde, e a casa de Carlos parecia ainda mais sombria após o recebimento da última notícia. As contas tinham se empilhado ao ponto de ameaçar a estabilidade mínima que a família conseguia manter. O anúncio do corte de luz foi o último golpe em um dia já desafiador. Ana olhou para Carlos com preocupação, o rosto visivelmente cansado, refletindo a tensão que pairava entre eles. "O que vamos fazer, Carlos? Não podemos continuar assim", ela murmurou, observando Lucas brincar alheio no quintal, com um dos poucos brinquedos que ainda tinha. Carlos sabia que as palavras não seriam suficientes para apaziguar o medo que se instalara no coração da esposa. Ele próprio sentia-se encurralado, como se a nuvem de dívida pairasse sobre cada aspecto de sua vida. As finanças em desequilíbrio não eram novidade, mas agora os problemas haviam chegado a um ponto de ruptura. A comunidade na vizinhança não ficou indiferente à situação da família. Dona Maria, uma vizinha já idosa, apareceu com uma cesta de mantimentos, um gesto simples, mas repleto de solidariedade genuína. "Vocês estão em nossas orações, Carlos. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui", disse ela com um sorriso caloroso e encorajador. A gratidão aqueceu o coração de Carlos, uma centelha de esperança em um mar de incertezas. Ainda que o gesto fosse um alívio temporário, Carlos percebeu que precisava encontrar um caminho mais sólido, fora daquele ciclo de dificuldades. Decidiu sair para respirar, caminhar, refletir sem as paredes de sua angústia. As ruas ainda quentes sob seus pés ressoavam o mesmo calor que ele sentia, da pressão e da expectativa de uma solução que não vinha. Enquanto caminhava, foi novamente lembrado da força da comunidade que o rodeava. Encontrou Silvio, um antigo colega, na esquina perto da padaria. Após algumas palavras gentis e indagações sobre a família, Silvio também ofereceu ajuda. "Sabe, se precisar de qualquer coisa, nem que seja para desabafar, estamos aqui." Esse senso de coletividade, característico da região, iluminou brevemente o caminho sombrio que Carlos percorria. Era quase como se a fé tácita dos outros estivesse começando a impregnar as suas próprias dúvidas vacilantes. O desafio persistente do pensamento de como cuidar de Ana e Lucas permaneceu a cada passo. Cada sorriso oferecido por aqueles que cruzavam seu caminho parecia murmurar uma espécie de apoio silencioso. Afinal, Juazeiro não era apenas uma cidade. Era uma extensão da família que Carlos precisava pela primeira vez, mais do que nunca. A noite começou a cair, trazendo com ela um frescor que, ironicamente, contrastava com a tempestade interna que Carlos enfrentava. Ao cruzar a praça da pequena igreja,
onde o círculo de oração havia ocorrido, ele hesitou, como se algo o chamasse de volta àquele espaço de introspecção e fé, mas a dúvida ainda pesava. O simples compartilhar de dificuldades havia provocado em Carlos uma compreensão mais profunda de sua relação com o mundo ao seu redor. Ele teria que encontrar um modo de equilibrar o sentimento de desespero com a realidade de seu contexto e com os laços que tinha à disposição. Finalmente, ao chegar em casa sob o céu que começava a se preencher com estrelas, Carlos percebeu que, apesar de tudo, não estava sozinho. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso partilhado ao longo de sua caminhada tinha plantado sementes de esperança. Talvez, pensou, houvesse um caminho invisível sendo trilhado, um rumo que ele ainda não conseguia ver claramente. E foi com essa nova percepção que ele entrou novamente em sua casa, preparado para encarar o que viesse com um coração um pouco mais leve, imbuído pela certeza silenciosa de que não caminhava só. Carlos olhou para o céu nublado acima da igreja em Juazeiro, o coração pesado com as preocupações que o assolavam. Sentiu o vento quente da tarde soprar suavemente, como se tentasse aliviar a carga que pressionava seus ombros. Era um daqueles dias em que tudo parecia desmoronar, onde cada problema parecia pesar mais do que o anterior. Ansioso, entrou na igreja silenciosa, um santuário de paz e esperança em meio ao caos que se desenrolava em sua vida. Ao atravessar o corredor, seus passos ecoavam de forma solene, ressoando com suas orações não ditas e seus anseios desesperados. Parou diante do altar da Virgem Maria, a imagem radiante sob a luz das velas, seus olhos transmitindo uma misericórdia e uma compreensão intemporal. Sentou-se no banco mais próximo, sentindo o frio da madeira através da roupa desgastada, e fechou os olhos. Sua mente vagava enquanto folheava pensamentos. «Oh, Mãe Santíssima!» começou ele, em voz baixa, quase como um sussurro arrastado pelo vento. «Estou perdido e sobrecarregado. Não sei mais para onde ir ou o que fazer. As dívidas, elas estão nos afundando e não consigo ver uma saída.» A voz de Carlos tremeu, carregada de emoção, enquanto ele derramava seu coração diante daquela presença serena. «Minha família precisa de mim e estou falhando com eles. Sinto-me impotente, como se estivesse nadando contra uma corrente implacável.» Lágrimas corriam silenciosamente por seu rosto, e em um impulso, Carlos ergueu os olhos para a imagem da Virgem Maria, procurando uma centelha de esperança, uma palavra de conforto, um sinal, qualquer coisa que pudesse aliviar o fardo em seu coração. Ele continuou: «Se pelo menos eu pudesse encontrar uma maneira de superar tudo isso, um caminho, um milagre. Ajude-me, Nossa Senhora, a encontrar uma luz neste túnel escuro.» Um silêncio profundo preencheu a igreja, interrompido apenas pelo distante murmúrio de vozes de fora e o farfalhar das folhas. Carlos sentiu uma paz inesperada envolver seu coração, como se as preocupações se dissipassem lentamente, substituídas por uma tranquilidade suave. Nesse estado de calma, quase adormecido pelas emoções do momento, ele ouviu o som distante de passos se aproximando. Virando-se, viu Paulo, um amigo antigo com quem há tempos não falava, entrar na igreja. Seus olhos se encontraram e, sem palavras, ambos sentiram a conexão intacta de seus longos anos de amizade. Paulo se aproximou com um sorriso humilde e uma simpatia evidente. «Carlos!» exclamou enquanto se aproximava. «Faz tanto tempo, como você está?» Carlos esboçou um sorriso fraco, entrelaçado com a sinceridade das dificuldades que enfrentava. «Confesso que as coisas não estão fáceis, Paulo. Tenho passado por tempos difíceis.» Paulo assentiu, expressando simpatia com um olhar compreensivo. «Sabe, meu amigo, ouvi sobre sua situação e pensei que talvez eu pudesse ajudar. Estou precisando de alguém de confiança para um trabalho provisório na minha nova empresa. Não é muito, mas pode ser um começo.» A oferta inesperada de Paulo caiu como chuva na terra seca do coração de Carlos. Uma solução que ele sequer havia considerado, brilhando agora como uma oportunidade real de começar a recuperar sua vida. Com gratidão nos olhos, Carlos respondeu: «Meu amigo,
Você não imagina o quanto isso significa para mim. Aceito com toda a gratidão que posso expressar. Os dois homens, unidos pela amizade e pelas circunstâncias da vida, conversaram por algum tempo, a alvorada de uma nova esperança amanhecendo dentro de Carlos. Ao se despedir de Paulo e sair da igreja, Carlos sentiu algo novo em seu peito. Havia uma pequena chama de esperança, reacendida pela fé, pela oração e pela gentileza de um amigo. Ele caminhou de volta para casa, suas preocupações diluídas por um sentimento renovado de propósito e possibilidade. A Virgem Maria não apenas ouviu suas súplicas, mas de maneira sutil abriu as portas para sua redenção. Carlos estava sentado no banco da igreja, envolto na penumbra suave, que as luzes das velas criavam naquele ambiente silencioso. O ar era denso de expectativa e de uma calma que parecia só existir no interior daquele lugar sagrado. Ele tinha acabado de sair da conversa com Paulo e a esperança começava a brotar em meio às suas aflições. No entanto, nesse instante, enquanto estava só, ele sentiu uma presença diferente, algo que não havia experimentado antes. Seu coração começou a bater mais forte, mas não de medo, e sim de uma emoção inexplicável que o envolveu por completo. Lentamente, uma figura começou a se delinear perante seus olhos, etérea e radiante, banhada em uma luz que não era deste mundo. Era a Virgem Maria, com um semblante de pura serenidade e compreensão. Carlos piscou várias vezes, incrédulo, sentindo-se pequeno diante daquela visão. Não temas, Carlos, a voz soou suave e amorosa, ressoando dentro de sua mente e aquecendo sua alma. Ele estava imóvel, as palavras o atingindo como um bálsamo, apagando momentaneamente as preocupações cotidianas. As provações que enfrenta são pontes para uma fé mais profunda. O entendimento começou a clarear na mente de Carlos, como se as nuvens que o rodeavam estivessem se dispersando. Ele percebeu que suas lutas tinham um propósito maior, que cada dificuldade o estava moldando para algo além do que podia ver. Lágrimas se formaram em seus olhos enquanto ele absorvia cada palavra, cada sentimento que o envolvia. A Virgem Maria continuou, com um sorriso gentil. Tua fé, mesmo em tempos tão árduos, é preciosa. Tem fé de que nunca está sozinho nestes momentos de tribulação. Carlos sentiu uma paz que nunca havia sentido antes, como se todos os fardos que carregava tivessem sido aliviados por aquele instante de graça. Ele tentou balbuciar palavras de agradecimento, mas tudo o que conseguiu foi um murmúrio hesitante. Contudo, em seu coração palavras não eram necessárias. O entendimento transcendeu qualquer necessidade de verbalização. Ele sabia que essa aparição não era apenas um consolo, mas um chamamento à ação, uma renovação de propósitos. A figura da Virgem Maria começou a esmaecer, enquanto uma última mensagem ecoava na mente de Carlos, deixando um rastro profundo de esperança em seu espírito. Cuida de tua família como eu cuidaria, e o caminho se abrirá diante de ti. Quando ela desapareceu completamente, a igreja voltou à sua quietude costumeira, mas para Carlos nada era mais o mesmo. Ele ficou ali sentado por longos minutos, absorvendo e refletindo sobre o que acabara de experienciar. A visão da Virgem Maria, a serenidade de suas palavras e a renovação de esperança eram agora tesouros guardados em seu coração. Lentamente, Carlos se levantou, saindo em direção à porta da igreja com passos determinados. O caminho à sua frente não estava mais obscuro e incerto. Havia um brilho sutil que iluminava cada decisão que ele sabia que teria de tomar. Ao cruzar o limiar da entrada da igreja, ele sentiu o sol novamente em sua pele, prenunciando um novo dia, um novo começo. As dificuldades ainda estavam presentes, mas sua perspectiva havia mudado completamente. Cada dívida, cada desafio era agora visto como uma etapa de sua jornada, algo que ele poderia enfrentar com renovado vigor e fé, confiante de que não estava sozinho. Sua mente finalmente estava em paz, e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro surgiu em seus lábios. Era o início de um novo capítulo, e com a intercessão divina,
Carlos sabia que agora tinha a força para escrever sua história com coragem e esperança. E assim, ele caminhou em direção à sua casa, mais determinado e otimista do que nunca. Carlos ainda sentia a presença reconfortante daquela visão em seu coração, como se a própria Virgem Maria estivesse ao seu lado, guiando seus passos para um futuro mais claro e promissor. Decidido a transformar sua vida, ele passou a focar suas energias em reestruturar suas dívidas. Com o emprego temporário que Paulo lhe ofereceu, começou a traçar um plano mais sólido e organizou suas finanças. Cada real que conseguia poupar parecia um pequeno triunfo pessoal. Paulo, sempre companheiro, também ajudou Carlos a compreender melhor a gestão dos recursos. Eles passavam horas discutindo maneiras de economizar e estratégias para renegociar dívidas. A amizade entre eles florescia, trazendo uma nova perspectiva à vida de Carlos. Sem esperar, descobriu que, por vezes, o apoio vem de onde menos esperamos e, no caso dele, o amigo que surgiu em seu caminho havia sido como um anjo enviado no momento certo. Enquanto isso, na comunidade, o espírito de solidariedade despertava entre os vizinhos. A igreja, como um farol em meio às dificuldades, organizava uma feira comunitária. O evento não só pretendia angariar fundos para ajudar famílias necessitadas, como também se tornava um momento de confraternização e esperança para todos. Ana, sempre proativa, envolveu-se intensamente na organização, sentindo-se revigorada pela chance de contribuir e fazer parte de algo maior. Lucas, com seus olhos brilhantes de curiosidade e ingenuidade, corria pelo pátio, ajudando como podia, pois sua alegria era contagiante. A feira trouxe consigo uma energia revigorante, com barracas de comidas típicas, artesanatos locais e apresentações culturais. As pessoas riam, compartilhavam histórias e, sobretudo, sentiam-se parte de uma grande família. Durante a preparação, o empenho de todos em conjunto fazia ressurgir em Carlos a crença, não só na força divina, mas também na força dos laços humanos. Carlos permitia-se agora sonhar, visualizando um futuro em que suas dívidas seriam apenas lembranças de um período de aprendizagem e superação. A comunidade, ciente de suas dificuldades, dava-lhe apoio incondicional, refletindo a generosidade do povo de Juazeiro. A cada passo, sentia-se mais próximo de alcançar a estabilidade que tanto almejava. E era nesta estrada de pequenos gestos e grandes mudanças que ele construía o novo alicerce de sua vida. Ana, por sua vez, demonstrava uma confiança renovada no marido. Ao vê-lo levantar-se diariamente para enfrentar seus desafios, admirava a resiliência e a coragem que ele sempre tivera, mas que agora parecia ter se multiplicado. Carlos não só era o pilar da família, mas também se tornava um exemplo a ser seguido por aqueles ao seu redor, mostrando que a fé combinada com trabalho árduo poderia realizar verdadeiros milagres. Nos momentos mais tranquilos do dia, Carlos ainda refletia sobre a aparição que mudara sua vida. Encontrava conforto no pensamento de que, por mais complicada que fosse uma situação, sempre haveria uma saída quando se mantém a determinação e se busca apoio nos momentos de fraqueza. O emprego temporário, que surgiu como um sopro de esperança, transformou-se em um porto seguro que começava a permitir-lhe reorganizar sua história com menos fardos. Influenciado por tudo o que vivera, Carlos decidiu agradecer uma vez mais pela presença divina que o tocara. Em certo dia, sentando-se à mesa com Ana e Lucas, compartilhou seus pensamentos e emoções. Ao abrir o coração à família, percebia que, apesar das dificuldades que enfrentaram, cada escolha, cada passo em direção ao desconhecido, apenas fortalecera seus laços. Era como se um novo capítulo se abrisse diante deles, repleto de possibilidades e, acima de tudo, permeado pelas bênçãos que souberam reconhecer. A caminhada de Carlos começara com desespero e incerteza, mas o futuro agora brilhava como o sol do Nordeste, forte e luminoso, iluminando seu caminho e daqueles que ele amava. A comunhão entre fé, esforço e amizade o conduziram a um novo patamar, e ele, com gratidão e confiança,
preparava-se para este futuro cheio de promessas. Com o vento acariciando suavemente o rosto de Carlos, ele caminhava pelo pequeno mercado local de Juazeiro, onde as barracas coloridas contagiavam o ambiente com um ar vibrante e festivo. O cheiro de frutas frescas e especiarias preenchia o ar, enquanto ele cumprimentava os conhecidos, sentindo-se mais leve do que nas semanas anteriores. O otimismo começava a infiltrar-se em sua vida, resultado direto de sua coragem em aceitar o trabalho temporário oferecido por Paulo e dos esforços contínuos para reestruturar suas dívidas. Ana, por sua vez, se dedicava com um sorriso genuíno aos preparativos para o jantar em família, colocando a mesa com carinho enquanto Lucas brincava alegremente no quintal. Havia uma sensação palpável de renovação dentro da casa, algo que eles quase haviam esquecido em meio ao turbilhão de problemas financeiros. Ana notou o comportamento mais animado de Carlos e isto trazia alívio ao seu coração, que antes carregava o peso da incerteza. Carlos, durante o seu trabalho provisório, sentia uma alegria nova ao perceber sua crescente habilidade em executar as tarefas diárias. Paulo, sempre encorajador, comentava sobre a eficiência de Carlos, alimentando ainda mais seu sentimento de competência e dignidade. Nas tardes, depois do expediente, Carlos fazia questão de agradecer à Virgem Maria em preces silenciosas, levando consigo uma imagem pequenina de Nossa Senhora Aparecida, encontrada num dos momentos mais desesperadores. A feira comunitária organizada pela igreja tornou-se um ponto de recomeço não só para Carlos, mas também para outros membros da comunidade. A solidariedade era tangível, reunindo as pessoas em torno de um mesmo objetivo: o apoio mútuo. Carlos e Ana contribuíram com entusiasmo, participando na preparação e venda de quitutes caseiros. Em meio a risadas e conversas animadas, o casal sentiu uma unidade fortalecida, um sentimento que ecoava no coração de Lucas à medida que brincava livre ao redor das barracas. Ana não escondeu a emoção ao ver a resposta calorosa da comunidade, especialmente quando alguns vizinhos decidiram ajudar diretamente comprando generosamente os produtos que eles trouxeram. Sentiu-se grata e comovida. De fato, o apoio ao seu redor reacendeu uma chama de esperança dentro dela. Conversando com outras mães na feira, Ana encontrou empatia e histórias semelhantes, percebendo que não estavam sozinhos em suas lutas. O tempo em casa também refletiu essas mudanças. Lucas, percebendo a diferença no ambiente familiar, expressava sua felicidade com gestos simples, como um abraço inesperado em seus pais ou um desenho que fazia questão de pendurar na geladeira. Esses pequenos momentos se tornaram tesouros para Carlos e Ana, fortalecendo seus laços como família. Enquanto as semanas passavam, Carlos começou a visualizar um caminho mais claro para sair das dívidas e dar estabilidade à sua família. Ana continuou a apoiá-lo incondicionalmente, celebrando cada pequena vitória com ele. Juntos eles começaram a sonhar novamente, falando sobre possibilidades futuras e sobre como poderiam contribuir mais para a comunidade que tanto os ajudou. De volta à igreja, Padre João frequentemente conversava com Carlos, não apenas sobre a fé, mas também sobre oportunidades de crescimento pessoal e comunitário. Inspirado pelas palavras do padre e pelas experiências recentes, Carlos sentiu seu espírito se fortalecer cada dia mais. A presença de Maria também não parecia mais um mistério indecifrável, mas uma parte constante de sua jornada de autodescoberta e superação. Nesse novo capítulo de suas vidas, o que antes parecia impossível agora era visto como um desafio a ser enfrentado com coragem e a renovada certeza de que quando se tem fé e apoio, nenhuma dificuldade é insuperável. Carlos sabia que, apesar das dificuldades persistirem, como tempestades passageiras, eles tinham finalmente encontrado seu porto seguro dentro de si mesmos e na comunidade ao seu redor. Essa sensação de pertença e resiliência trouxe à tona uma paz duradoura, uma promessa de que dias melhores estavam por vir, guiados pela luz da fé e do amor compartilhado.
Carlos olhava pela janela de sua casa enquanto o sol se punha lentamente sobre o horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Ele suspirava profundamente, sentindo cada vez mais aquela paz interior que há tanto tempo parecia ausente. Os recentes desafios e as dívidas haviam o deixado à beira do desespero, mas uma espécie de serenidade começava a envolver seu coração. Sentado à mesa de jantar, Ana observava o marido com um olhar que misturava preocupação e esperança. "Você parece diferente, Carlos", comentou ela, tentando captar a mudança sutil em sua expressão. Era como se os traços duros do cansaço estivessem aos poucos suavizando. "Eu sinto como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros", respondeu Carlos, sua voz calma e segura. A visita espiritual da Virgem Maria ainda ressoava fortemente dentro dele, e essa presença, cheia de graça, havia trazido não apenas respostas, mas um alívio espiritual nunca experimentado antes. Lembrava-se nitidamente das palavras não ditas, mas sentidas, que ressoavam com uma clareza iluminadora. Era um sinal, um chamado à fé e à paciência. Nas últimas semanas, com a nova oportunidade de trabalho e o apoio da comunidade, as dívidas se tornaram menos volumosas, um eco do passado que não mais tinha o poder de dominá-lo. "Parece que tudo vai se ajeitar agora, né, pai?", disse Lucas, enquanto finalizava sua tarefa escolar na mesa. Carlos sorriu para o filho, sentindo-se grato por poder vislumbrar um futuro onde suas preocupações financeiras não mais obscureciam a alegria cotidiana de vê-lo crescer. "Sim, Lucas, as coisas estão melhorando." A memória recente de seu encontro com os credores também trouxe um misto de alívio e surpresa. A reunião, aguardada com ansiedade, transformou-se em uma negociação bem-sucedida, e a pressão sufocante que antes parecia insuperável começava a desaparecer. O entendimento e a paciência inesperados dos credores ressaltaram mais uma vez que, quando se age com fé e determinação, o mundo pode responder de modos inesperadamente generosos. "Eles aceitaram novos prazos e até reduziram alguns juros", explicou Carlos a Ana, recordando a sensação de gratidão que o inundara naquele momento. Ana, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de Carlos firmemente. "Eu sabia que tudo isso iria passar", disse ela, sua voz carregada de emoção. "A gente não está sozinho, nunca esteve." Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, deixando o calor humano e o apoio mútuo falarem mais alto do que quaisquer palavras poderiam dizer. Um sentimento de completa entrega ao presente e à fé os envolvia, criando um vínculo ainda mais forte. Enquanto a noite caía, Carlos se permitiu um momento de introspecção. O farfalhar suave das folhas no quintal era como um mantra que o convidava à reflexão. Ele fechou os olhos, permitindo-se lembrar da jornada tortuosa das últimas semanas, os momentos de dúvida, o desespero quase avassalador. Todavia, era o percurso que importava, o caminho que o moldara e fortaleceria sua fé dali em diante. A transformação não fora apenas financeira, mas profundamente pessoal. Carlos percebeu que o verdadeiro valor estava na capacidade de continuar confiando, mesmo quando o caminho parecia incerto. A paz que experimentava agora era o resultado de uma fé renovada, uma recompensa maior do que qualquer solução imediata poderia proporcionar. E ao olhar novamente para sua família, sentia-se agradecido não apenas pelas soluções práticas encontradas, mas por cada oportunidade de aprender e crescer com elas. A casa, ainda simples, agora parecia irradiar uma luz interna, um reflexo da esperança e da fé que sustentavam aquela família. Ana continuava a conversar animadamente com Lucas, e Carlos sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, juntos seriam capazes de enfrentar qualquer desafio, fortalecidos por tudo o que vivenciaram. A gratidão e o amor tornavam-se, afinal, as âncoras mais poderosas em sua vida, repleta de emoção e esperança. As dificuldades pareciam intermináveis na vida de Carlos. Empurrado contra a parede pelas dívidas que apenas cresciam, ele finalmente vislumbrou um novo começo, quando um velho amigo, Paulo, lhe ofereceu um emprego.
Trabalhando arduamente, Carlos sentiu-se revitalizado. A esperança outrora perdida agora parecia ganhar força. Dias eram longos, mas a perspectiva de recuperar a dignidade e a segurança financeira motivava cada passo que ele dava. Com o tempo, as dívidas começaram a diminuir. A oferta de emprego permanente apareceu após meses de compromisso e dedicação, uma confirmação de que sua determinação não foi em vão. O alívio foi palpável na expressão de Carlos, que pela primeira vez em muito tempo pôde respirar sem o peso esmagador da insegurança financeira. A alegria compartilhada com Ana e Lucas trouxe nova luz ao lar antes assombrado por preocupações. O esforço conjunto da família e a união reforçada os fortaleceram, e o otimismo que brotou pela primeira vez em muito tempo agora florescia. Carlos, ao se levantar a cada manhã, fazia questão de expressar gratidão pela bênção inesperada que lhe fora concedida. Ele se lembrou da experiência transformadora na igreja, onde a presença confortante da Virgem Maria lhe dera um vislumbre de serenidade em meio à tempestade. As interações com a comunidade também ganharam nova profundidade, enquanto ele participava cada vez mais ativamente, determinado a ajudar outros como fora ajudado. A igreja, sempre um pilar de apoio, era agora o centro de suas atividades. A feira comunitária organizada para angariar fundos para quem estava em dificuldades mostrou-se um sucesso retumbante, tecendo novos laços e solidariedades que passariam a compor a estrutura social de Juazeiro. Durante as noites tranquilas em casa, ao preparar o jantar com Ana ou ajudar Lucas com seus deveres, Carlos refletia sobre o que havia passado. Sentia-se mais preparado para os desafios que poderiam surgir, com a fé restaurada e uma paciência antes desconhecida. Ele viu em suas provações não só obstáculos a serem superados, mas lições valiosas sobre resiliência e esperança. As dívidas que outrora engoliam sua paz eram agora fantasmas do passado, sendo saneados com disciplina e o novo trabalho estável, que se tornou mais que um meio de sustento. Era um símbolo de renascimento. Carlos sentia uma mudança interna poderosa, como se uma luz suave e permanente tivesse sido acesa em seu interior. A paz que buscara nos braços da Virgem Maria agora resplandecia em seu cotidiano, nos pequenos atos de bondade e nos momentos de introspecção. Ele aprendeu o valor de pedir ajuda, de aceitar o incontrolável e de confiar nas mãos invisíveis que guiam caminhos tortuosos. A comunidade testemunha dessa transformação via em Carlos um exemplo de superação e fé. As histórias de sua luta e triunfo ecoaram, inspirando aqueles que também estavam em busca de soluções e esperanças. No coração de Carlos, a certeza de que podia enfrentar o futuro com coragem renovada guiava cada um de seus passos, mostrando que, embora as tempestades sejam inevitáveis, a calmaria posterior traz consigo a promessa de novos horizontes. Ao lembrar da promessa feita à Virgem Maria em tempos de desespero, Carlos sabia que estava apenas no início de sua jornada de fé e gratidão. Ele encontrou novas formas de contribuir para a comunidade que o trouxe de volta à luz. Em suas palavras, reverberava uma certeza simples, porém poderosa. Não estava mais sozinho, estava conectado a algo maior, algo que o sustentaria sempre que tropeçasse. Assim Carlos seguiu em frente, com a alma aquietada, e um futuro que agora ele podia vislumbrar com esperança e confiança restauradas. A igreja de Juazeiro estava tranquila naquela manhã. Os primeiros raios de sol penetravam suavemente pelos vitrais, criando um jogo de cores que cobria o altar com nuances delicadas. Carlos estava sentado em um dos bancos de madeira, observando aquele espetáculo silencioso, mas poderoso. Ele sentia uma gratidão profunda preencher seu coração, uma sensação quase palpável que o fazia querer testemunhar o quanto sua vida tinha mudado desde aquele dia impactante em que a Virgem Maria lhe apareceu. Carlos lembrava-se vividamente de cada detalhe daquela experiência transcendental, mas não era apenas a imagem sagrada que o impressionava agora. Era a transformação que decorrera desde então.
A mudança não estava somente na melhora material de suas condições, mas na renovação espiritual e na força com a qual ele agora encarava os desafios da vida. Eu nunca estive sozinho, refletiu Carlos, enquanto seus olhos exploravam o teto alto e abobadado da igreja, com suas imagens angelicais que pareciam acompanhar sua contemplação. Ele fechou os olhos por um momento, inspirando profundamente o ar fresco e levemente perfumado de incenso, sentido frequentemente nas ruas ao redor da igreja. Era um cheiro que sempre o remetia à fé inabalável de sua avó, que constantemente lhe dizia: "A fé, meu neto, é a força que nos segura no Vale das Sombras." Ao abrir os olhos, encontrou Padre João caminhando lentamente pelo corredor central. Eles tinham desenvolvido uma amizade discreta, baseada em respeito e compreensão mútua. O padre parecia carregar em seus gestos e palavras um misto de serenidade e sabedoria, que acalentavam até mesmo as almas mais perturbadas. E foi exatamente isso que ele fez por Carlos, uma presença constante e serene que o ajudou a encontrar o caminho de volta à paz interior. "Venho aqui recordar-me do quanto a vida é preciosa e frágil", disse Carlos quando Padre João se aproximou. As palavras foram recebidas com um sorriso compreensivo, aqueles que apenas alguém que viveu muitas histórias pode oferecer. O padre sentou-se ao lado dele, como sempre, atento e sem pressa. "Você aprendeu muito, Carlos. Às vezes, os maiores presentes vêm embrulhados nos desafios mais difíceis", respondeu o padre com seu tom calmante. "A comunidade é testemunha da sua luta e o quanto sua fé tem impactado todos nós." Carlos não conseguia expressar inteiramente como se sentia. Era como se uma nova perspectiva tivesse sido lançada sobre ele, uma que ia além do domínio do tangível. Ele refletiu sobre sua família, especialmente em Ana e Lucas, que foram pilares essenciais durante as tempestades. Sentia um orgulho e uma conexão renovada, que transcendeu todas as dificuldades passadas. Na comunidade, o exemplo de Carlos estava sendo usado como um testemunho de fé e perseverança. Os murmúrios costumeiros nos mercados e praças eram agora sobre a grande transformação que estava ocorrendo, não apenas na vida dele, mas ao redor de todos que o conheciam. Seus vizinhos frequentemente comentavam sobre a mudança no semblante de Carlos, uma serenidade que era quase sobrenatural. Sentado na igreja, Carlos sentiu-se compelido a fazer uma oração não só de gratidão, mas de compromisso. Ele prometeu continuar no caminho da bondade e usar sua história como um farol para aqueles que ainda estivessem presos em seus próprios labirintos de dificuldades. Ele lembrou-se da feira comunitária organizada pela igreja, do sorriso no rosto de cada participante que sentiu o impacto positivo daquela união. Pessoas que ele nem conhecia se aproximaram para agradecer por sua força, ela que certamente inspirou outros a encontrar sua própria coragem. Ao se levantar para sair, Carlos lançou um olhar demorado ao altar, onde uma pequena imagem da Virgem Maria descansava com simplicidade e majestade. "Gratidão", sussurrou, enquanto fazia o sinal da cruz, antes de caminhar lentamente para fora da igreja, levando consigo a promessa de um futuro guiado pela fé e esperança, pronto para o que quer que a vida lhe reservasse. Carlos estava sob a luz suave do altar, com a paz dominando seu coração, enquanto fazia uma doação simbólica à igreja. Não era um grande montante, mas cada centavo era um reflexo de sua gratidão e de seu renovado compromisso com a fé que ele havia redescoberto ao longo daquela jornada complexa. Ao segurar o envelope, lembrou-se de todas as noites insones, das preocupações constantes de como prover para Ana e Lucas e do medo crescente das contas e credores incessantes. Agora, entre aquelas paredes sagradas, sentia uma serenidade que parecia quase um presente divino. A igreja estava vazia naquele horário da manhã, exceto por alguns fiéis perdidos em suas preces silenciosas. O som dos sinos ecoava ao longe, ensaiando um sinal de paz e renovação que ressoava dentro de Carlos. Padre João, como um espectador discreto, observava de longe, com um sorriso de satisfação, ao ver o quanto Carlos havia crescido.
Não era apenas o restabelecimento financeiro que contentava o padre, mas a transformação espiritual genuína que ele testemunhou. Carlos não mais carregava a dúvida e o ceticismo que selavam seus passos. Em vez disso, caminhava com uma confiança serena, como se estivesse sendo guiado por mãos invisíveis. Saindo da igreja, a brisa morna da manhã abraçou Carlos. Sentia-se como se cada preocupação que outrora sujeitara sua mente estivesse sendo levada pelo vento. Pela primeira vez em muito tempo, ele caminhava com um leve sorriso e olhos que refletiam esperança e determinação. Voltando para casa, cada passo era uma lembrança do milagre sutil que havia acontecido em sua vida e do crescente apoio da comunidade que o cercara com um amor tão robusto. Ao redor, Juazeiro resplandecia com sua energia característica. A vida fervilhante das ruas, o colorido das barracas e o murmúrio constante de histórias entrelaçadas que a cidade contava. Havia algo quase poético na simplicidade do cotidiano que agora Carlos podia enxergar com olhos novos. Cada rosto que ele via era como uma promessa viva de solidariedade e humanidade, lembretes tangíveis do poder da fé e da importância dos laços comunitários. Em casa, Ana o aguardava com um olhar que mesclava orgulho e alívio. A transformação dele também havia trazido uma mudança palpável na dinâmica familiar. Lucas, sempre sorridente, aconchegou-se ao lado do pai, agora tendo certeza de que os dias de incerteza haviam ficado para trás. Hoje eu senti a necessidade de doar à igreja, Carlos comentou, enquanto partilhava com Ana sua manhã. Não pelo montante, mas pela gratidão. Foi como se Maria tivesse me direcionado durante todo esse tempo, e agora fosse meu momento de retribuir. Ela assentiu com olhos brilhantes, admirando a espiritualidade renovada no homem que amava. Nós sempre acreditamos em você, Carlos. Nossa fé nunca vacilou, mesmo nos momentos mais escuros. Sabíamos que tudo iria se resolver. Com o sol subindo no horizonte e a calorosa luz inundando o lar, Carlos refletiu sobre sua jornada e sentiu que finalmente encontravam paz, não apenas financeira, mas sobretudo espiritual. Realizou que os desafios, antes excruciantes, eram oportunidades para o crescimento pessoal e comunitário. Para os espectadores que acompanhavam essa história incrível, Carlos se tornaria um símbolo de esperança e prova de que, nos momentos mais tenebrosos, a luz da fé pode brilhar intensamente, guiando-nos para fora das sombras. E com esse exemplo inspirador, veio o convite para os telespectadores se juntarem ao canal, buscando histórias que fortalecem a alma e reacendem a esperança. Se esta história tocou você de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras. Finalizando com carinho, a tela sugeria um vídeo que prometia continuar essa jornada de inspiração e fé, convidando cada espectador a seguir explorando esse convite à esperança.